Israel ataca o Irã. O Irã contra-ataca Israel, destrói ali a cidade de Bat Yam, e em contrapartida Israel destrói vários líderes militares. A pergunta é, o que vai acontecer agora? Daqui para frente, o que vai acontecer? Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, faça isso agora, para você ter notícias aqui de Israel e também explicações e respostas para perguntas como essa que eu fiz aqui no começo. E agora, o que vai acontecer? Mas antes da gente saber o que vai acontecer, vamos ver aqui o que houve aqui em Israel, né? Então tivemos aqui ataques na zona norte de Israel aqui, ao norte de Tivéria. Tivéria é aquele mar da Galileia, né? Onde dentro da cultura cristã aí se diz que o Jesus aqui andou sobre as águas, né? Então foi nesse lugarzinho aqui. Então houve lançamento de drones a essa região aqui. Também muitos mísseis lançados na região central e centro-norte, concentrado aqui no centro aqui de Israel, na região de Tel Aviv, Rishon LeZion e Bat Yam, que fica bem aqui coladinho, né? Teve um colapso bem grande lá em Bat Yam. Não, está sendo um problema sério, muitas pessoas mortas lá, né? Então vamos agora, né, às nossas questões. O Donald Trump ele vetou o plano israelense de executar o líder supremo iraniano, né, o Ayatollah Khamenei. Então, segundo a Reuters, autoridades aí norte-americanas disseram que o Donald Trump teria vetado então ao governo israelense de eliminar o Khamenei durante esses ataques. Significa que ele vetou nesse momento, então é possível no futuro aí isso acontecer, né? Enquanto isso, Trump afirmou que é possível que nos envolvamos na escalada militar entre Israel e Irã durante uma entrevista à ABC News no mesmo dia. O Donald Trump aí, ele quer trazer o amiguinho dele para assumir o papel de mediador entre Jerusalém e Teherã. Chega a ser engraçado isso, né? Porque se ninguém consegue mediar Rússia e Ucrânia, ele vai mediar Teherã, sendo que o Putin é aliado aí do Irã. Então o Trump disse que o Putin está pronto. Ele me ligou para falar sobre isso. Tivemos uma longa conversa sobre isso. O Trump, olha, ele caiu em completa desgraça, tá, na política internacional, no cenário internacional. E ele ainda é respeitado porque Israel tem fortes laços de Estado com os Estados Unidos, mas no que depende do Trump em pessoa, ele já perdeu completamente o respeito, tá? E com relação a isso, tá, tem pessoas aqui fazendo comentários dizendo que foi bom o que o Irã fez porque vingou aí o fato do Netanyahu ter votado a favor do Putin na ONU. Bom, pessoal, eu quero que vocês saibam que isso aqui é um regime parlamentarista. Então, soletre comigo, parlamentarista, não é presidencialismo. O Benjamin Netanyahu, ele não é soberano do país, ele não é rei de Israel. Ele é o primeiro ministro do Estado de Israel. Junto com ele, ele tem que formar um parlamento para governar. Dá para entender isso? O Benjamin Netanyahu, ele não manda nas pessoas, ele não dá ordem e as pessoas obedecem como cadelas, como é nos Estados Unidos e no Brasil, né? Que as cadelas têm que ir lá lamber o totó do seu dono, né? Então não é o caso aqui de Israel, existe uma independência dos poderes, tá bom? E o Benjamin Netanyahu, ele não é a pessoa que vai lá na ONU votar. Existe aí um embaixador que faz isso, que pode ser ou não alinhado dele, tá bem? E outra coisa, Israel, ele cumpre os contratos que ele faz. Não é como o Lula no Brasil, que nenhum acordo feito anteriormente de Estado é cumprido por ele. Por exemplo, no acordo de armas que eram para comprar de Israel, ele simplesmente jogou no lixo, como se aquilo é um contrato, aquilo não poderia ter sido jogado no lixo. Mas para o Brasil está tudo bem, isso não faz a menor diferença. O Brasil não respeita contratos. Contrato para o brasileiro não tem a menor serventia, limpa a bunda com contrato. Mas não é o caso daqui de Israel, aqui se cumpre os contratos. E se você tem um acordo com a Rússia, para que esse acordo deixe de existir, é necessário que haja um novo governo reconhecido na Síria. Entende?
Então, só com o novo governo reconhecido é que esses contratos podem ser revistos, assim, cancelados e refeito um novo acordo aí com a Síria, tá bom? Porque o acordo que tem com a Rússia está envolvendo diretamente a Síria. Falei, estou leve. Esse aqui é o novo chefe do exército aí do Irã, tá? Ele promete defender aí a integridade territorial do Irã. Hatami prometeu que o exército atacaria duramente Israel. Boa sorte. Em resposta aos ataques israelenses nos últimos dias. Não está claro o que o exército iraniano possui que possa atingir Israel. Eu posso dizer o que eles possuem. Muita fé, né? Eles têm muita fé. Mas é só isso também, mais nada. Não dá para ele fazer nada por terra, porque você tem vários países aí que fazem fronteira que não vão permitir atravessar um exército. Depois, a distância também, né, para atravessar um exército a pé ali é bem longa, visto que eles não têm, assim, condições de fazer essa travessia, né? Então, acabou, boa sorte aí, eles têm muita fé, por sinal. E aproveitando isso, eu gostaria de dizer que tome muito cuidado, eu já falei num vídeo anterior, mas volto a repetir, cuidado com fake news, tem surgido muita fake news, até gente, assim, que eu conheço, que tem um bom conhecimento das coisas, está caindo em fake news aí do Brasil. Cuidado com Rede Globo, cuidado com a CNN. Foi reportado que 10 aeronaves israelenses foram abatidas no Irã. Não, até o presente momento, nenhuma aeronave foi abatida, pelo menos até que tem informação. Se as forças de defesa informarem alguma coisa de aeronave abatida, eu prometo para vocês que eu informo aqui. Mas até o presente momento, nenhuma aeronave foi informado de ter sido abatido e não tem nenhum piloto preso ali no Irã. O Hamas e o Hezbollah estão lutando por sua sobrevivência, disse o Major-General Yaakov Amidor ao Jerusalém Post. E ele explicou que o Irã é a potência que constituiu aí, ou que construiu o Hamas até o ponto que ele é hoje. Mas que o Hamas precisa entender que a generosidade do Irã só pode se estender até certo ponto, especialmente agora que o Irã está se acabando, né? Nesse momento estão acontecendo manifestações aí na Paulista, né? O pessoal está conclamando aí pró-Irã, como se Israel fosse inimigo do Irã. Não, pessoal. Israel não é inimigo do povo iraniano, como Israel não é inimigo do povo palestino. Israel é inimigo do Hamas, do Hezbollah e dos ayatolás do Irã que sequestraram o país nos anos 70, né? E aí formaram essa teocracia no Irã, que antes não era assim, tá bom? Não era. As pessoas eram livres, né? Israel é inimigo dessa teocracia, dessa ditadura teocrática, mas não do povo em si. E aqui as forças de defesa de Israel destroem uma aeronave de reabastecimento aéreo, né? Que é um Boeing 747, só existia 2 no mundo, né? Porque o restante já tinham sido todos aposentados. E ele destrói lá no aeroporto de Mashhad, no nordeste aí do Irã, né? Então está aqui uma imagem da destruição do lugar, né? As forças de defesa de Israel atacaram aí o aeroporto. Aqui temos imagem, essa aqui é uma imagem do ataque lá ao aeroporto, a destruição dessa aeronave de abastecimento aéreo, que só tinham 2 aí no mundo, tá? Essa aí, agora só resta outra, eu não sei onde fica a outra. E aqui só para finalizar o roteiro de notícia, né, em Bat Yam, ao sul de Tel Aviv, né, bombardeiros de mísseis do Irã mataram pelo menos 6 pessoas até agora. Continuam aí as buscas continuam porque tem muitos escombros lá, né? As equipes de emergência com coletes laranja escalavam os ombros da manhã de domingo na cidade de costeira aí de Bat Yam, fica bem pertinho de Tel Aviv, a continuação de Tel Aviv, no centro de Israel, após um ataque de míssil iraniano que matou pelo menos 6 pessoas e feriu dezenas de outras até o presente momento, tá? Esses números podem aumentar. E com base nessas notícias, nessa matéria, vamos responder a pergunta no início do vídeo. E agora, né? Como ficam as coisas a partir desse ataque israelense e do contra-ataque iraniano? O que acontece é que Israel ele atingiu parte aí da sua meta, tá? Ele destruiu grande parte dos equipamentos que faziam o enriquecimento de urânio. Ainda existe uma outra parte aí, tá, a ser destruída. Mas os cientistas, a maior parte deles foi eliminada, tá? E também mais a outros locais aí de enriquecimento de urânio, que em breve também vai ser destruído. A questão do Irã atacar Israel, isso já era esperado, tá? Nós não somos inocentes quanto a isso, saberíamos
que haveriam baixas aqui, porque, afinal de contas, o Irã tem uma quantidade assim, muito grande de mísseis e drones, né? Acontece que Israel está atacando aí com força as bases de lançamento, tá? Porque você não basta ter mísseis, você precisa ter um local de onde lançar. Israel destruiu todas as bases fixas no início da guerra e agora está destruindo as bases móveis a partir da observação do ponto de lançamento. Então eles vêm de onde saiu, depois voltam e atacam lá, né? O espaço aéreo do Irã está livre para Israel, podemos transitar facilmente, né? Está livre o espaço aéreo para chegar no Irã. E os Estados Unidos, visto que não conseguiu nada, acha que é momento de entrar. Muitas vezes não há o que se esperar do Donald Trump, ele parece uma pessoa muito volúvel, nunca se sabe para qual caminho, para qual lado ele quer ir, né? A última fala dele, ele estava disposto a interferir aqui, né? Aí em uma outra fala anterior, ele disse que queria conversar, que o Putin ligou para ele, para que o Putin ia entrar no meio dessa conversa. Acho muito difícil Israel ter algum tipo de conexão com o Putin nesse momento, visto que o Putin já tem o problema dele lá com a Ucrânia. Eu volto a dizer que Israel não tem nenhuma relação com a Rússia. Eu vou repetir para que fique claro, tá bom? Porque tem umas pessoas aí que estão muito que me enchendo o saco. Israel não tem nenhuma relação com a Rússia. Tá? Nenhuma, zero relação com a Rússia. Israel tem relações com o Estado norte-americano. Tá? O Donald Trump tem sido uma decepção aí para o Estado de Israel. Se ele mudar no futuro, podemos retirar o que estou dizendo agora. Mas até o presente momento, o Donald Trump tem sido uma decepção. Então é isso, pessoal. Obrigado para você que está ficando aqui comigo. Não deixe de curtir, compartilhar, tá bom? E bem-vindo ao canal, você que está chegando agora. Eu posto 3 vídeos por dia aqui. Nesse momento, muita atenção aqui, tá bom? Então vão perdoando aí os excessos, tá bem? Valeu demais e até o próximo vídeo.